O nosso segundo estudo da série Eventos dos Últimos Dias, de um total de 20 estudos. Este segundo estudo trata de um tema que todo adventista do sétimo dia conhece muito bem, com riqueza de detalhes, inclusive. Contudo, como adventistas do sétimo dia, como conhecedores da verdade bíblica, da revelação, nós somos aqueles que mais corremos o risco de sermos enganados. E isso vai ficar bem claro no decorrer do estudo. Existe um grande risco para cada um de nós alimentarmos o pensamento. Isso daqui eu já sei. Todos esses sinais eu já conheço. Entende? Então, pensamentos, o grande risco para cada adventista do sétimo dia é o pensamento presunçoso de que está tudo bem, tudo sob controle. Mas nós vamos meditar hoje em algumas verdades que, em termos de percepção de sinais, a gente consegue perceber, porque também nós, inclusive, tratamos sobre isso no estudo anterior um pouco. Mas, além desses sinais no mundo físico, no mundo religioso, no mundo social, além desses sinais no mundo natural, além deles, há também sinais aqui, ó, na minha e na sua mente. Então, vamos avançar aqui. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, eu não vou projetar o texto bíblico. Pegue a sua Bíblia, por favor, Mateus 24. Nós conhecemos muito bem Mateus 24, mas precisamos dar a primazia às Sagradas Escrituras. Nós vamos ler a partir do verso 4. Aí tem os 6 e 7 na tela, mas nós vamos ler a partir do verso 4. Lembrando que aqui está falando sobre a destruição de Jerusalém, mas nós, como estudantes da Bíblia, estudiosos, pesquisadores, nós sabemos que isso aqui tem dupla aplicação. Tanto para a época de Cristo, né, logo depois da sua morte e ascensão ao céu, como também ao nosso tempo, ao tempo que precede a vinda de Jesus. Então, no verso 4 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Nenhum homem vos engane. O que quer dizer isso? Que ele está nos alertando, é uma advertência, que haveriam homens que tentariam enganar o povo de Deus. Verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aí vem o verso 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, olha o que Jesus diz, olhai, perceba, esteja atento, para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, qual é o risco para mim e para você? É nós alimentarmos o seguinte pensamento: ué, mas tudo isso que está escrito aí, há quanto, já mais de um século, tudo isso tem ocorrido. Passa-se um tempo, calmaria, depois parece que todo mundo entra em convulsão novamente, né? Por exemplo, Primeira Guerra Mundial, aconteceu tudo aquilo, passa-se um tempo de calmaria, depois vem a Segunda Guerra, aí a profecia está se cumprindo. Entende como nós estamos sob o risco de subestimar aquilo que o Senhor Deus deixou para nós revelado? Porque o que acontece, meus irmãos, existe um propósito primordial
de tudo isso está sendo apresentado para nós. O propósito primordial é que a noiva precisa, ao contemplar isso, a noiva precisa estar preparada. Não é para que nós saibamos profecia, nós saibamos o que vai acontecer na sequência certinho daquele diagrama profético. Não é isso. O objetivo principal é preparo. O Senhor Jesus Cristo não virá enquanto a noiva não estiver pronta. Então o Senhor está dizendo, desperta, esteja atento, concentra, olha só como é que está a tua vida. Como é que está a tua vida? É isso que o Senhor Deus está dizendo para nós quando Ele nos chama a atenção para estes sinais. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia ligada aos eventos anteriores a este acontecimento. E a destruição de Jerusalém é utilizada como um símbolo da última grande destruição final do mundo pelo fogo. É exatamente isso. Então, nós vimos em Mateus 24, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não é? E fomes, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Nós, inclusive, comentamos no estudo passado que no Brasil, terremotos têm sido sentidos em várias cidades do Brasil, coisa que nunca havia acontecido. Então, nós não podemos subestimar estes sinais. Então, o Senhor também nos chama a atenção para sinais na terra. Uma história estranha e memorável está sendo registrada nos livros do céu. Eventos que, segundo foi declarado, deveriam ocorrer quando, meus irmãos, olha aí a parte marcada, pouco antes do grande dia de Deus. Tudo no mundo está em agitação. É ou não é verdade? Tudo no mundo está em agitação, sim, em todos os segmentos. No segmento social, natural, religioso, político, geopolítico. Nós precisamos ser pessoas que estão ligadas nos acontecimentos mundiais. E um dos sinais da destruição de Jerusalém que Cristo havia anunciado foi exatamente esse. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quando a palavra de Deus fala aqui falsos profetas, a palavra está nos dizendo também falsos pregadores da verdade. É por isso que nós precisamos pesquisar por nós mesmos. Há algum tempo atrás, mais especificamente no ano de 2017, eu recebi uma mensagem de uma falsa profeta chamada Daisy Escalante. Então, a mensagem que eu recebi no áudio super longo, ultra longo, era uma visão dela. Era nitidamente, eu sou extremamente cética com esse tipo de mensagens, de visões, de sonhos. Inicialmente eu sou extremamente cética. E depois eu consulto o Senhor para saber se realmente aquilo foi enviado por Deus. Mas isso eu dou um tempo muito longo de análise e, enfim, com as evidências bíblicas que o Senhor nos deixou. Muito bem. Então, a forma como ela se expressava era extremamente, é como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V das visões de Ellen White, entende? Só que ela, no decorrer dos tempos, ela angariou muitos seguidores, tanto lá, não sei se é Porto Rico, quanto aqui no Brasil. Falsa profeta. Não vem, todas as evidências estão ali. Então, muitas pessoas têm seguido essa falsa profeta. Adventistas do sétimo dia, diga-se de passagem. Então, meus irmãos, surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Na época da irmã White também surgiu uma falsa profeta, Anne
Anna Smith, eu esqueci o sobrenome dela, que estava, inclusive, enganando líderes como Alonso Jones, por exemplo. O Senhor Deus mandou uma mensagem específica por meio de Ellen White para Alonso Jones para combater esse engano daquela época que estava surgindo. Ou seja, os tempos mudam, a estratégia ela continua sendo a mesma, a estratégia do maligno. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Precisamos estar muito atentos. Encontraremos pretensões falsas, falsos profetas surgirão, mas haverá sonhos e visões falsos. Mas diante desse contexto, qual é a orientação do Senhor para mim e para você? Mas preguem a palavra de Deus, a Bíblia. E não se deixem desviar da voz de Deus manifestada por meio de quê? Da palavra revelada. Bíblia e espírito de profecia. Aqui está a nossa salvaguarda, o nosso porto seguro. Como resultado disso, haverá confusão. Que cada um busque a Deus com zelo por si próprio, a fim de compreender a sua vontade. Então haverá confusão. Por isso, nós precisamos buscar com zelo, com determinação, com fé, a fim de compreender a vontade de Deus. Essa citação de Eventos Finais na página 20 diz o seguinte: tem-me sido mostrados muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus. Olha, eu recebi uma visão, eu recebi uma mensagem de Deus. Entende? Pretendendo ser ensinados por Deus. Vamos lá. E tentarão levar outros, como Deise Escalante, e por erradas ideias de dever, empreenderão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente a sua vontade. Então, aqui nós ampliamos aquela citação anterior. Então, nunca é apenas a mensagem do sonho e da visão, nunca é para uma pessoa individual, é com o objetivo de angariar mais pessoas. Perceba. Outros sinais muito evidentes do tempo em que Jesus, que precederia a volta de Cristo, é a glutonaria e a intemperança. Aqui nós vamos tratar sobre alguns pontos que são facilmente aplicados a pessoas que não são da nossa fé, mas nós vamos tocar também em alguns pontos bem interessantes. Olha o que diz aqui a citação. A glutonaria e a intemperança constitui o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Glutonaria, comilança, intemperança, falta de domínio próprio no comer e no beber. E Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendam com a gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Então, meus irmãos, o que acontece? No antigo Israel, tem lá em Levíticos, um filho glutão deveria os pais, qual era a orientação dada? Que os pais deveriam pegar esse filho, levar para ser apedrejado. Era essa a orientação. Claro que hoje ninguém vai fazer isso. Mas o que acontece? O que o inimigo tem feito no nosso meio? Ele tem levado pessoas da nossa fé a viverem uma vida sem controle na alimentação, sem controle nos horários que o Senhor Deus já nos aconselhou como nós devemos proceder, o tipo de alimento que nós devemos ingerir, dizendo não, são apenas orientações. Ali, Levítico 11, ali não, ali pode comer carne,
frango, peixe, tem lá os peixes que pode comer, tudo isso é carne, né? Tudo é carne. Muito bem, não. O que nós esquecemos é que o Senhor, existe uma alimentação que o Senhor aceita, uma que ele rejeita e a outra que ele tolera devido à dureza do coração. Levítico 11 é a que ele tolera, mas nunca foi essa. A que ele aceita e que ele diz que a alimentação ideal é a de Gênesis 1, 28 e 29. Então, meus irmãos, hoje, pessoas estão embriagadas sem nunca colocar uma gota de álcool no seu organismo. Por quê? Porque comem em demasia. Ah, mas comer em demasia... Eu não estou comendo com líquido. Não importa. Quando nós comemos em demasia, além do que a nossa capacidade, além do que nós possamos nos saciar, aquele alimento permanece mais tempo do que o necessário para ser digerido e, como resultado, ocorre a fermentação. O resultado desse processo químico da fermentação chama-se álcool. E existem pessoas adventistas do sétimo dia com cirrose hepática. Meus irmãos, uma pessoa que ela é gorda, e eu não estou aqui depreciando ninguém, mas uma pessoa que está acima do seu peso, com uma circunferência abdominal gigantesca, essa pessoa, ela não é temperante e, por consequência, ela não é confiável na pregação da mensagem. É triste falar isso, mas é verdade. Porque o físico dela depõe contra ela. A aparência física dela descredita a mensagem. Então, entende como tudo está interligado e nós estamos vivendo na época, no período da história da Terra, em que a glutonaria e a intemperança no nosso meio, elas são muito evidentes. Muito evidentes. O que acontece, meus irmãos? Nós precisamos estar submissos ao assim diz o Senhor. Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Essa deve ser a nossa postura. Precisamos da orientação de Deus para tudo na nossa vida, principalmente nestes dias que precedem a volta de Cristo. Então, esse é mais um sinal. Comer, beber e vestir-se tornam-se o alvo da vida para o mundo. O comer e o beber são levados a excessos. O comer e o beber são levados a excessos. Você sabe aonde o comer e o beber são levados a excessos? Nos junta-panelas no dia de sábado, também. Nas reuniões sociais, em que há ingestão de comida e bebida, no caso, suco, refrigerante, que não deveria nem fazer parte, nem ser colocado em hipótese alguma sobre a nossa mesa. Então, percebamos o que tem acontecido. Inclusive, existem pessoas no nosso meio que perguntam, e cerveja sem álcool tem problema? Irmãos do céu, isso é algo que não deveria nem ser mencionado. Porque cerveja, só o nome cerveja já vem do inimigo. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para que eu vou pegar uma cerveja sem álcool, porque tem álcool mesmo assim? Para que eu vou pegar uma cerveja sem álcool e vou tomar, se existe água para beber? Entende, meus irmãos? Como para muitas pessoas a verdade e o erro, elas já não fazem muita diferença? Não tem problema nenhum. É sem álcool, então pode. Flexibilização de princípios. É isso que está acontecendo. Outros sinais na volta de Cristo, atos de violência. Pegue a sua Bíblia, por favor, em Mateus 24, de 37 ao 39, que diz assim, eu vou ler na minha versão King James.
E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o souberam, ou seja, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Meus queridos, sabe qual é o nosso risco de pensar assim, não, eu não vou ser enganado, eu não vou ser pego de surpresa. E sermos ludibriados pela rotina do dia a dia, trabalho, sustento, procura isso, procura aquilo, e perder de vista o alvo. Perder o alvo de vista. Esse é o nosso maior risco. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência. A guerra, o crime, o homicídio eram a ordem do dia. Era normal, semelhante a Sodoma e Gomorra. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Queridos, nós só não vemos o que está acontecendo à luz, essas coisas à luz do dia. Mas o tempo está próximo em que isso vai acontecer. Que esses atos de violência ocorrerão diante dos nossos olhos à luz do dia. O outro embuste, o outro sinal da vinda de Cristo, da sua breve vinda, são os sindicatos. Eu sou professora e antes, há mais ou menos quase 6 anos, há quase 6 anos eu pedi a minha exoneração. E antes de pedir a minha exoneração, a primeira coisa que eu fiz foi me dessindicalizar, romper a minha ligação com o sindicato. Por quê? Os sindicatos são rapidamente incitados à violência se suas reivindicações não são atendidas. Está cada vez mais claro que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. E nós vimos isso hoje, quem acompanha o estado político do nosso país vai perceber claramente qual é a função dos sindicatos nos acontecimentos do dia a dia do nosso país e do mundo inteiro também. Então, os sindicatos são a atuação dos sindicatos crescente, mais atuante e mais violento é um indicativo da breve volta de Cristo. Em cada tumulto, há anjos maus atuando para estimular os homens a cometerem atos de violência. É por isso, meus irmãos, que nós, como adventistas do sétimo dia, não podemos nos envolver. Não é. Lembram quando em 2022 estavam indo para quartel, para frente de quartel, fazendo isso? Não é o nosso chamado fazer nada disso. Esse tipo de vontade de tomar as coisas nas nossas próprias mãos tem um nome: nacionalismo cristão. Nacionalismo cristão. Queridos, é o nacionalismo cristão que vai se envolver para forçar o governo a decretar, a instituir o decreto dominical. Então, nós não podemos nos envolver, porque por mais que as pessoas estivessem lá pacificamente, o andar da carruagem, o desenrolar dos acontecimentos estava claramente mostrando que não ia acabar bem. Entende? A posição do povo de Deus, neste ponto, deve ser pacífica e aguardar em oração, em submissão à vontade de Deus, qual é o direcionamento de Deus para nós. Os terríveis relatos, mais sinais, violência, os terríveis relatos que ouvimos de homicídios e roubos, de acidentes ferroviários e atos de violência, declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Haverão o quê? Desastres, naufrágios, milhares de navios serão lançados para as profundezas do mar, incêndios surgirão inesperadamente. Nós temos acompanhado isso, não somente no Brasil, a Europa, Estados Unidos, incêndios surgirão, México, inesperadamente, e não haverá esforço humano capaz de apagá-los. Os palácios da terra
serão devastados pela fúria das chamas. Estamos vendo isso com os olhos do nosso rosto atualmente. Acidentes ferroviários, os desastres ferroviários serão cada vez mais frequentes. Nas estradas principais haverá confusão, colisões e mortes, sem um momento de aviso. O fim está próximo, o tempo de graça está para terminar. Está mesmo. Inundações. Nós tivemos essa experiência em abril, maio deste ano. As águas do oceano transporam seus limites. Aqui nós temos na imagem derretimento das geleiras. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Olhe, no meu grupo do WhatsApp, Ezequiel 33, de 1 a 9, eu postei há alguns meses atrás um vídeo, eu já perdi o vídeo, já deletei, mas um vídeo que mostrava a sequência de inundações em vários países da Europa e aqui no Brasil também. E também incêndios em vários países da Europa e aqui também. E impressionante a quantidade de vulcões que está entrando, tem entrado de 2023, do final de 2023 para cá, tem entrado têm estado ativos e entrado em erupção. É impressionante. Nós não podemos perder essas coisas de vista e achar que sempre aconteceu. Não podemos, meus irmãos. Chegou a hora em que, no momento, estaremos pisando em terreno sólido e no próximo a terra estará se movendo sob os nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. É verdade. Isso tem acontecido. O inimigo atuou no passado. Olha aqui o que a serva do Senhor deixou registrado para nós. Muito importante. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Olha só, o inimigo. Ele desceu com grande poder. E o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado a sua mão. Atenção, o Senhor tem retirado sua mão, diz a profeta de Deus. Só temos de olhar para Johnstown, Pensilvânia. Então, o que aconteceu em Johnstown? A cidade foi devastada. Ele não impediu que o diabo acabasse com a existência de toda a cidade. O Senhor Deus não impediu. E essas mesmas coisas aumentarão até o fim da história terrestre. O Senhor não vai impedir, meus irmãos, a atuação do inimigo na natureza, nos acidentes, em tudo isso que nós vimos agora há pouco. O Senhor Deus não vai impedir. A pandemia que nós vivenciamos, ela não foi algo natural. A gente sabe disso. Eu vou ter muita cautela no que eu vou falar aqui para não acontecer nada, porque está sendo gravado, né? Para não correr o risco da palestra ser tirada. Mas não está dentro de algo assim que surgiu devido, enfim, não. Então, todo o desenrolar da enfermidade, todo o desenrolar do que aconteceu no mundo inteiro, de todas as vidas que foram ceifadas, tudo aquilo, o Senhor Deus não impediu, meus irmãos. Entende? Então, nós precisamos ver tudo isso e estar o quê? Pensando, não posso negligenciar o devido preparo. A majestade do céu, é isso que nós não podemos esquecer. Apesar de tudo isso, a majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios de sua igreja. A igreja de Deus na terra é o seu povo. O Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes por mar e por terra seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de força da natureza. Aparentemente, não são. Desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas, em todas elas,
pode ler-se o propósito de Deus, dizendo: Cleuma, desperta, não durma. Coloque o seu nome. Desperta, não durma. É propósito de Deus. Todas essas coisas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar homens e mulheres para que sintam o perigo, meu irmão e minha irmã. Eis aqui o objetivo. Despertar homens e mulheres para que sintam o perigo. São instrumentos de Deus, é por isso que ele não as impede. Entende? Então, meus irmãos, diante de tudo isso, de todos esses sinais, de tudo isso que nós estamos lendo, analisando, fazendo a associação com os acontecimentos da atualidade, esses textos nos foram dados há mais de 100 anos. Mas e agora, para nós, no tempo presente, 2024, o que devemos fazer? O que é que o Senhor Deus espera de nós? Muita atenção, meus irmãos. Humilhai-vos diante de Deus e fazei sinceros esforços para esvaziar o templo da alma de todo entulho, toda inveja, ciúmes, suspeitas e críticas. O Senhor está nos pedindo, irmãos, para nós limparmos o templo da alma. A parte que nos cabe é essa: fazei morrer a vossa natureza carnal. Quem é que tem que fazer? O Senhor Deus diz que sou eu e você. Nós precisamos fazer com que morra toda inveja, ciúmes, suspeitas e críticas, orgulho, maledicência. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. O que quer dizer duplo ânimo? De mente dividida. O Senhor e o Senhor, aqui, dois senhores. Purificai o coração, é isso que o Senhor Deus espera de nós. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai pelas vossas misérias, porque ainda caímos em pecado, ainda entristecemos o coração de Cristo. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Essa citação completa está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 163. Isso é o que o Senhor espera que façamos diante de todos esses sinais da iminente volta de Cristo. Irmãos, faltam pouquíssimos anos. Pouquíssimos. Precisamos nos render ao amoroso poder do Espírito Santo para que possamos ser convencidos de quem nós somos e do quanto necessitamos de Cristo habitando em nós. É somente por meio da justiça do amorável Jesus, imputada a nós, é somente através da justiça de Cristo que nós seremos capazes de realmente não sermos pegos de surpresa, porque estaremos contemplando o alvo, Cristo, a todo momento, como Enoque fez. Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar. Mas não nos esqueçamos de que as 3 grandes potestades do céu, o Senhor Deus, Pai, o Senhor Jesus Cristo, Filho, e a terceira pessoa da divindade triuna, o Espírito Santo, estão atuando, que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. Não podemos duvidar, não podemos esquecer de que as 3 grandes potestades do céu estão atuando por nós, em nosso favor. Nós vamos finalizar com Mateus 24. Pegue a sua Bíblia, por favor, de 42 ao 50. O verso 42 diz assim: Vigiai, portanto, Cleuma, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Saiba, porém, Cleuma, que se o dono da casa soubesse a que vigia viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós pronta,
esteja você pronta, Cleuma, também, porque a hora em que você não pensar, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar assim fazendo, estiver vigilante. 47. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: essas coisas sempre aconteceram. Isso daí não é novidade, não. Sempre teve guerra, sempre teve catástrofe, sempre teve inundação, sempre teve terremoto, sempre teve vulcão estourando. E o meu Senhor há de vir tarde virá. Verso 49. E começar a espancar os seus conservos, começar a negligenciar a urgente preparação, e a comer e a beber com os beberrões, e a negligenciar o assim diz o Senhor. Verso 50. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o espera e na hora em que ele não sabe. Por quê? Porque ele se distraiu, perdeu o foco, perdeu Jesus de vista. Entende? Virá quando ele não souber, porque negligenciou o preparo. Conquanto, olha o que a serva do Senhor nos diz no Grande Conflito, página 370. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Deus exige de mim e de você que nós saibamos o tempo da visitação, o tempo em que Cristo voltará. Nos é exigido saber. Por isso, o povo de Israel, na época da primeira vinda de Cristo, era indesculpável. O mesmo ocorre comigo e com você. Então, meus irmãos, este foi o nosso segundo estudo da série de 20 estudos, eventos dos últimos dias. Que o Senhor Jesus nos ajude a não perdermos de vista o urgente preparo. Jesus nunca esteve tão próximo de voltar. Nunca, absolutamente nunca. Eu sou adventista do sétimo dia há 25 anos, batismo. E desde que eu e meu esposo iniciamos na igreja, nós estávamos sempre ouvindo, breve Jesus voltará, e tem até o louvor. Contudo, meus irmãos, os tempos mudaram. Perceba os acontecimentos mundiais. E não tardará. O Senhor Jesus Cristo não tardará. Vou convidar os irmãos agora a orarem junto comigo. Vamos orar? Gratos te somos, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito por nós, por toda a luz, por toda a verdade, por toda a revelação, porque o Senhor, como amoroso Deus, amoroso Pai, infinito em amor por nós, o Senhor derramou o céu por nós. Temos o céu todo à nossa disposição. E nada nos foi escondido, Pai. Muito obrigada, Senhor. E, humildemente, eu suplico por mim e pelos meus irmãos que aqui estão. Por favor, Senhor Deus, não nos permita distrair. Não nos permita negligenciar o preparo diante de tudo isso que tem acontecido. Obrigada por nos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, amém.